Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês neste penúltimo semana do mês de agosto de 2023, da parte do Espírito Santo do Senhor Deus, partilhar uma palavra terrível, uma palavra poderosa, uma palavra que eu diria que é um alerta para os dias de hoje. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis, vivemos dias que o amor, o interesse no coração das pessoas em querer buscar a Deus tem se esfriado. Há uma falta, como posso explicar? Há um desinteresse muito grande das pessoas em querer ouvir a palavra de Deus, em querer se voltar para Deus. Mas como Deus ele é amoroso, como Deus ele tem um coração extremamente grande, Deus ele acredita que ainda existe uma grande maioria que pode mudar de vida. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que vivemos dias difíceis, vivemos dias que tudo precede a segunda vinda do Messias. Mas a vinda do Messias não irá de suceder sem que no calendário de Deus o número de almas que tem que ser ganha venha a ser atingido, venha a ser, como posso explicar? Venha a ser completamente completado no calendário de Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o ser humano ele é a criatura mais complexa que existe neste momento. E é a criatura que Deus gastou mais tempo para fazer, porque o ser humano, eu e você, a gente é imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, a gente existe para cultuar a Deus, que é para prestar culto a Deus e reconhecê-lo como Criador. A bem da verdade é que a vida das pessoas não tem mostrado isso. A vida das pessoas tem mostrado completamente que as pessoas estão voltadas para Satanás. E o comportamento das pessoas tem sido exatamente aquilo que Satanás quer. Quer viver uma vida de pecado, quer viver uma vida desregrada, quer viver uma vida completamente longe dos padrões de Deus. As pessoas falam que são religiosas, mas se você olhar, a boca das pessoas fala que elas são religiosas, que elas vão para a igreja, que elas acreditam em Deus. Mas se você pegar o cotidiano das pessoas, se você pegar o que sai da boca das pessoas, você vai ficar em dúvida se as pessoas mesmo elas acreditam na palavra de Deus. As pessoas falam que são cristãs, mas falam palavrões, são fofoqueiras, são mentirosas, dão um golpe, são adúlteros, são fornicários. Ou seja, as pessoas elas vivem uma vida completamente contrária aos princípios de Deus. E mais grave do que isso, as pessoas não têm interesse nem sequer em fazer o esforço de fazer o que Deus quer. Mas a mensagem de Deus é algo parecido com isso que o missionário está a partilhar com vocês. Eu me lembro, essa mensagem Deus me deu ainda, penso, esses dias mesmo atrás, ainda quando eu estava buscando o Senhor na madrugada. O Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo ele soprou o meu coração, disse: filho, eu quero que você fale sobre essa mensagem, porque as pessoas precisam ouvir. As pessoas vivem nessa vida como se nada no futuro não irá de acontecer. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a melhor mensagem não é aquela que o missionário decide que tem que ser pregada, uma vez que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. E o nome que tem que ser exaltado, o nome que tem que ser glorificado, não é o meu nome, não é o teu nome, não é o nome de nenhuma igreja, mas sim o nome de Jesus Cristo, porque a Ele o Pai deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A melhor mensagem é aquela que o Espírito Santo dá no pastor, no missionário, que é para ele pregar, porque a mensagem que Deus dá, ela vai sempre ao encontro das pessoas que precisam ouvir. E eu louvo a Deus que a obra de Deus, ela tem que ser feita, orientada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e ela só pode ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus quando existem homens e mulheres com vontade de ouvir a voz de Deus, e através de uma vida de comunhão com Deus, Deus ele fala. Glória a Deus. Não hesite, meu amigo, minha amiga, se o Espírito falar com você através dessa mensagem, partilha, se você quiser partilhar,
para o número de pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Dê like, se inscreva no canal. Vamos fazer aquilo que Deus quer, que é pregar a palavra de Deus. É bem verdade que nós estamos no tempo da pós-modernidade, no tempo da tecnologia. Se você não pode ir nas ruas anunciar a palavra, você pode usar as redes sociais como o missionário está a fazer, que é para pregar o Evangelho. O mais importante, meu amigo, é que você faça alguma coisa para o reino de Deus. Você que talvez está ouvindo um missionário que tem um ministério e você tem ficado parado por causa das circunstâncias, use os meios de comunicação que Deus te dá e fale de Deus. Porque a vinda do Senhor virá como ladrão da meia-noite. Glória a Deus. Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer, em seguida, vamos ouvir essa mensagem que o Espírito me iluminou e Ele quer que eu partilhe com vocês. Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e a terra inteira está cheia da sua glória. Obrigado, querido Deus, por mais um momento singular que o Senhor me concede neste penúltimo semana do 8º mês do mês de 2023, o mês de agosto, que é para ser nada mais do que um instrumento que o Senhor vai usar mais uma vez para poder pregar a tua palavra. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é o Deus que os seus olhos passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver, porque o Senhor é o Deus dos espíritos. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que revela os teus mistérios aos teus profetas, aos teus servos. O Senhor é o Deus que transforma a luz em escuridão. E o Senhor é o Deus que pisa sobre as montanhas. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar aos pés dos príncipes. Santo Deus, toma a direção desta mensagem que o Senhor me iluminou para eu partilhar com essa pessoa que se encontra sofrida, que se encontra angustiada, que se encontra completamente desenganada pelas problemáticas desta vida. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é o Deus que sara. Por isso sara essa pessoa que se encontra no leito de dor no hospital, dessa pessoa que se encontra com febre, que se encontra paralítica, que se encontra completamente aprisionada por alguma enfermidade, que o Senhor possa curar essa pessoa, que o Senhor possa libertar essa pessoa que se encontra no engano, que tem vontade de ser livre das artimanhas de Satanás, que o teu Espírito possa libertá-la. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo na tua palavra, dizendo o seguinte, que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Senhor Jesus, toma direção dessa mensagem, desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim para alcançar o coração dessa pessoa, para alcançar a vida dessa pessoa. Repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual que faz com que essa pessoa não consiga entender a mensagem do Evangelho. Repreenda os demônios que estão a lutar, que é para tentar roubar a semente que o Senhor tentar plantar no coração dele através da sua palavra. Que esses demônios, que esses espíritos malignos, eles sejam repreendidos, eles sejam neutralizados na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor declara na sua santa palavra, dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está em vós, ele vos ensinará e falará por intermédio de vós. Toma a direção desta pregação, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que o Senhor Jesus tem para nós está em alguns textos da Bíblia Sagrada. Vamos começar com alguns textos da Antiga Aliança, do livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, capítulo de número 7, glória a Deus.
versículo 13 até o versículo de número 16, diz o texto sagrado. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 14. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca. Versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Versículo 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos para a nova aliança no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 37, 38 até o versículo número 39. Diz o texto sagrado, Cristo falando. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a última palavra está bem ao lado do livro de Apocalipse, segunda epístola de Pedro, deixa eu abrir aqui, bem ao lado depois da epístola de Tiago. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz o texto sagrado. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Glória a Deus. Deixa aqui arranjar. Glória a Deus e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que Deus, o Espírito Santo soprou ao meu coração e quer que eu partilhe com vocês é sobre a vida de Noé e os seus filhos na arca e o juízo de Deus no mundo antigo. Primeiramente, nós precisamos entender o que é que levou Noé, assim como os seus filhos, a entrarem ou a irem dentro da arca. A palavra Noé, eu fui pesquisar, ela vem do hebraico que significa Noa, que tem como significado repouso ou descanso. Você vê que algo que me chamou a atenção quando o Espírito Santo ele me deu essa mensagem é que a princípio da história, o episódio é mencionado no livro de Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção do gênero humano, aquela consequência que houve dos anjos que Deus ele havia expulsado, que Enoque havia recebido a revelação, e eles haviam ensinado para os homens muitas práticas, muitas coisas que estavam ocultas no mundo espiritual, e ensinaram para os homens, através dos conhecimentos que esses anjos tinham recebido, que está mencionando o livro de Enoque, os homens eles começaram a praticar maldade. E a imoralidade aumentou, assim como o conhecimento do mundo antigo no que diz respeito à arte, à arqueologia, à astronomia. Os homens começaram a fazer armas e começaram a fazer muitas coisas entre si
começaram-se a ferir-se a si mesmo. Já visto que esses anjos que foram expulsos do reino de Deus, eles haviam se apaixonado com as filhas dos homens, que está mencionado no capítulo 6 de Gênesis, que vendo os filhos dos homens, vendo os filhos de Deus, fazendo referência a esses anjos que foram expulsos, que as filhas dos homens eram formosas, elas se enamoraram dela e começaram a ensinar coisas para ela. Inclusive, eles se envolveram sexualmente com essas mulheres, com as filhas dos homens que eles se namoraram. E as mulheres, elas ficaram grávidas e elas conceberam gigantes. Haja visto que no livro de Enoque falam que eram gigantes, que eles eram tão fortes que até a alimentação deles era completamente estranha, porque eles devoravam as aves e comiam inclusive os animais selvagens, aqueles que talvez num sentido normal não se deveria ter comida. Eles conseguiam comer e devoravam as ervas e mataram muitos animais. E a maldade havia se multiplicado na terra, assim como também a prostituição, o pecado na área sexual havia aumentado, a imoralidade sexual no caso. E no versículo de número 6 de Gênesis capítulo 6 diz que arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Isso cortou-lhe o coração. O que cortou o coração de Deus, não só o coração de Deus, como também dos anjos de Deus, foi exatamente que esses anjos que Deus havia expulsado do reino de Deus, eles estavam a ensinar aos homens aquilo que estava oculto, que o ser humano não deveria saber, que são as ciências que hoje existem e que têm dirigido o mundo de hoje. E por causa disso, Deus, ele decidiu destruir o mundo antigo. Mas só que no versículo de número 9 de Gênesis capítulo de número 6, tem algo interessante. Fala que Noé, porém, achou graça diante de Deus. No meio do mundo pagão, no meio do mundo corrupto, no meio do mundo completamente perverso, Deus encontrou um justo, um homem que era santo, no caso Moisés. Haja visto que a palavra do Senhor no livro de Salmos capítulo 15 diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. E Noé achou graça diante de Deus. E no versículo número 13 até o versículo número 16 que nós acabamos de ler, Deus, ele falou para Noé, Deus falou para Noé, olha, eu vou destruir o mundo com um dilúvio. Eu fui pesquisar, a palavra dilúvio significa uma inundação de chuva além de normal. E Deus falou para Noé, faz para ti uma arca, e dentro dessa arca vai entrar você, a tua mulher, os teus filhos Sem, Cã e Jafé, e a mulher dos seus filhos, e você vai colocar de todos os animais que existem na face da terra, um macho e uma fêmea. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 10, versículo 5, Pedro recebe a revelação para falar sobre Noé. É algo interessante que Pedro, ele fala que Deus não poupou o mundo antigo quando enviou o dilúvio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Nesse caso que Noé havia recebido esse ministério de construir a arca, Noé, ele não simplesmente ele construiu a arca, mas Noé, ele se transformou, Deus transformou Noé em um missionário que é para pregar a palavra dele naquele mundo antigo, que Deus, ele poderia enviar juízo, que Deus, ele poderia destruir o mundo antigo através de um dilúvio. E algo interessante que Noé, quando recebeu a revelação de Deus, porque é assim, meu amigo, minha amiga, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 14, tem algo interessante lá. Diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, mas as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. É claro, meu amigo, minha amiga, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Noé, ele era um adorador. Noé, ele tinha uma vida de comunhão com Deus
através da oração, através da devoção, Noé ele buscava a Deus. E por Noé buscar a Deus, ele achou graça diante de Deus. Deus disse, olha, Noé, olha, você achaste graça, você me parece aos meus olhos um homem justo, um homem santo, porque você vive de acordo com os meus princípios, você respeita a minha palavra, você é casado com uma só mulher, você é honesto, você é sincero, eu vou te revelar o que eu vou fazer nesse mundo. Esse mundo é um mundo corrupto, esse mundo é um mundo imoral, esse mundo é um mundo completamente desregrado diante dos meus olhos. Mas olha, Noé, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou destruir o mundo, mas eu vou poupar você, mais 7 pessoas, porque na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que Deus não poupou o mundo antigo quando enviou o dilúvio, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas. No caso seria Noé, os seus 3 filhos Sem, Cá e Jafé, e mais a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, uma totalidade de 7 pessoas que Deus havia falado que iriam de entrar na arca. Mas eu fui pesquisar, interessante que o Espírito Santo me levou a pesquisar o que significa a palavra arca. Mas a palavra arca significa uma caixa grande. Deus mandou Noé construir uma caixa grande de madeira, com janela. E Deus ele havia dado para Noé as medidas, a largura, o comprimento, a espessura, a altura. Todas as medidas da arca, Deus ele havia dado para Noé. E Noé é assim, meu amigo, minha amiga. Nós só podemos ouvir a voz de Deus, nós só podemos andar no Espírito de Deus, em Espírito, se a gente estiver conectado. Talvez esse é o problema do mundo de hoje. As pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque as pessoas estão sempre a viver no pecado. As pessoas têm uma vida completamente voltada para os seus interesses. Por isso que você vê que Deus, ele quando olha para os homens de hoje, Deus quando ele olha para o mundo, Deus quando vê os jovens raparigas ensoberbecidos pela sua vaidade, pela sua aparência física, Deus fala, não, eu não vou habitar no coração, eu não vou habitar nessa aí, porque é assim, meu amigo, minha amiga, Deus ele não vê como as pessoas vejam. Olha, as pessoas elas olham. As pessoas elas olham para a aparência e as pessoas elas valorizam as pessoas pela aparência física. Se você tem uma aparência agradável, se você tem beleza física, se você tem um corpo musculoso, as pessoas te valorizam, as pessoas vejam e se encantam com as pessoas por causa da aparência física. Mas Deus, quando ele olha para mim e para você, meu amigo, minha amiga, ele não olha você, rapariga, com teu cabelo liso, com a tua aparência física, com as curvas do teu corpo, pelo que você tem, que você não tem, pela roupa de seda que você tanto se exibe na rede social. Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para o que você pensa, para o que você deseja e para o que você sente. E Deus, quando olhou para o mundo antigo, Deus ele se agradou de Noé, porque Noé era o único homem no mundo antigo que pensava conforme Deus pensava, que sentia conforme Deus sentia e que vivia do jeito que Deus queria, que era uma vida de santidade. E Deus ele deu a incumbência para Noé. E a história diz, eu não posso dizer para vocês quanto tempo levou, mas segundo a história, levaram-se muitos anos para Noé construir aquela arca. Levaram-se muitos anos para Noé construir a arca. E durante o tempo que Noé construía a arca, as pessoas passavam do mundo antigo e quando viam Noé a construir a arca, e Noé ao mesmo tempo ele pregava a glória a Deus, dizia para aquela população do mundo antigo que Deus ele vai destruir no tempo dele esse mundo com um dilúvio, porque ele não está satisfeito com a conduta má, corrupta que as pessoas estão a viver. Mas só que é algo interessante, que enquanto Noé ele pregava, as pessoas elas se enchiam de risada. As pessoas elas davam risada porque falam, olha, veja esse velho maluco, está a construir uma arca e está a falar que Deus ele vai destruir
o mundo. É um velho completamente louco. Ele ficou louco. É claro que ele ficou louco porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. E as suas naturais não podem entender. Talvez você ouve a pregação, você está ouvindo o missionário a falar com você que Deus ele irá enviar juízo no tempo dele, nesse mundo que nós estamos a viver, no tempo dele, no mundo vindouro, e você dá risada. Você dá risada por quê? Porque você está completamente cegado pelo espírito de incredulidade que te impede de você acreditar na palavra de Deus. E você vê que a Bíblia Sagrada é algo extraordinário. A palavra de Deus ele é poderosa porque o que Deus ele anunciou no Antigo Testamento, Deus ele confirmou no Novo Testamento. E você vê que quando Noé ele estava a pregar e quando chegou o tempo, Deus ele falou lá, Noé, olha, a arca já está pronta. Chegou o tempo certo, olha, eu quero que você separe e que você faça entrar na arca todos os animais segundo a sua espécie. Você fará entrar todos os animais segundo as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os gados, todos os rebanhos, todas as aves que voam e os demais seres, as demais criaturas que rastejam rento ao chão, fazendo referência aos insectos, fazendo referência a todos aqueles animais cuja a locomoção é através do ventre. Você vai entrar com eles todos na arca. E Deus ele falou para cada animal, Noé, você vai separar um macho e uma fêmea. Algo maravilhoso, algo extraordinário que Deus ele falou com os animais. Glória a Deus. Deus ele falou com os animais e os animais eles foram ao encontro de Noé. Glória a Deus. Eles foram ao encontro de Noé na arca. Porque você vai ser uma coisa aqui, já que... olha, isso até é algo, como posso explicar? É algo vergonhoso porque os animais conseguem ouvir a voz de Deus. Mas, infelizmente, você que está me ouvindo, você tem muita dificuldade de entender a palavra de Deus. Você tem muita dificuldade de ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que, meu amigo, minha amiga, você tem até vergonha na cara se animais conseguem ouvir a voz de Deus. Era que é para você também aprender a ouvir a voz de Deus. E para você poder ouvir a voz de Deus, você tem que se esvaziar da sua avareza, da sua vaidade, das suas ilusões. E você tem que se render aos pés de Deus através da oração. E Deus falou que é para todos os animais. Olha, eu vou falar com todos os animais. Você vai separar um macho, uma fêmea de cada espécie. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus ele falou para o leão, Deus falou com o urso, com a girafa, com todos os animais. Eles vieram, porque eram muitos animais, meu amigo, minha amiga. Então Deus ele falou com todos eles e eles todos vieram ao encontro de Noé lá. Eu não sei, mas a arca deveria ser uma arca enorme, enorme, maior do que o Titanic. Só não esteja a errar se a minha conjuntura não esteja errada. Mas foi Deus que deu a medida, porque eram muitos animais, eram muitos répteis, eram muitos quadrúpedes, eram muitos animais selvagens que entraram na arca que Noé ela havia construído. E quando eles todos entraram na arca, Deus falou, de cada espécie você vai separar um macho e uma fêmea. Assim Noé fez. E quando chegou o número calculado de animais que Deus ele havia feito entrar na arca, diz o texto, versículo assim, a segunda frase, que depois de todos os animais entrarem na arca, Noé entrou na arca e o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Quando a porta se fechou, aqueles homens que viram Noé a entrar na arca junto com os animais, eles estavam a dar risada, mas quando Noé fechou a arca, eles começaram a rir. Falaram, que velho maluco, que velho tolo. Ele construiu uma arca, entrou lá dentro com a mulher dele, com os filhos dele, com a mulher dos filhos dele, com todos os animais, e fechou a arca. Eles estavam a dar risada, estavam a se matar de rir, estavam a falar,
esse homem pirou, construiu uma arca bem grande e entrou dentro, ficou lá com a mulher dele, com os filhos, com os filhos dele, com muitos animais. Ai, meu Deus. Versículo de número 24. Diz o texto que o Senhor enviou um dilúvio. Sabe o que significa a palavra dilúvio, meu amigo, minha amiga? Uma inundação de chuvas. E eu fui pesquisar, fui prestar atenção. Se nós prestar atenção nesse texto, dá a entender que talvez que Deus ele tenha enviado o dilúvio e o que o dilúvio tenha destruído o mundo antigo, talvez num dia, 2 dias, mas não foi assim, meu amigo, minha amiga. Você se prestar atenção, é por isso que você vê que a palavra do Senhor nós temos que ler sempre com espírito de oração, para Deus falar conosco. Diz o texto no versículo 24 que o Senhor enviou o dilúvio e as águas prevaleceram durante 150 dias. Sabe quanto é 150 dias? Se nós fazermos 30 vezes 5, faz 150 dias. Sabe quanto tempo é 150 dias, meu amigo, minha amiga? 5 meses que Deus enviou dilúvio no mundo antigo. E você vê que quando Deus estava enviando dilúvio, primeiro dia os homens, eles acharam que era normal. Eles viram, não está chovendo, é uma chuva forte que está a cair, vai passar. Segundo dia não está a passar, a chuva estava cada vez mais a se intensificar. Terceiro dia, a chuva estava a aumentar. Depois de uma semana, quando eles viram que a chuva começou a subir, os homens do mundo antigo, eles começaram a gritar. E o mais engraçado é que eles estavam a gritar o nome de Noé, porque Deus ele fez lembrar para eles a mensagem que Noé havia dado para eles. Eles se lembram porque Noé era o pregador, era o missionário, glória a Deus, do mundo antigo naquela época do dilúvio. E eles se lembraram da mensagem de Noé. Eles se lembraram o tempo que Noé insistia em falar para eles que Deus havia destruído o mundo antigo. E eles se matavam na risada. Eles davam gargalhada, como o dia de hoje. As pessoas ouvem o missionário a pregar, as pessoas ouvem outros pregadores a pregar, e as pessoas dão risada. As pessoas dão risada da palavra de Deus. Tudo bem, o dia virá. E o dia veio. Eles viram uma semana, a chuva não está a pagar. Sabe quanto tempo durou o dilúvio, meu amigo, minha amiga? 150 dias, 5 meses. 5 meses que o Senhor enviou dilúvio sobre a terra, sobre o mundo antigo. Eles todos morreram afogados. E não tinha só isso, meu amigo, minha amiga. Você vê que Noé e os seus filhos, eles ficaram na arca durante 5 meses também. Mas só que aqui é que começa a mensagem. Porque o tema da mensagem é a vida de Noé e dos seus filhos dentro da arca. Quando eles estavam dentro da arca, eles estavam a se sufocar, eles estavam a ficar cansados, porque a princípio, quando Deus deu a revelação para Noé e eles entraram na arca, os filhos de Noé, junto com as suas mulheres, as mulheres dos filhos, eles estavam com gozo e com alegria nos lábios, porque eles pensaram que talvez o tempo que eles poderiam ficar na arca, talvez seria 1 semana, 2 semanas, mas eles viram que estava a se intensificar. Você imagina, no primeiro mês, eles já estavam a ficar sufocados, porque os animais estavam a fazer as suas necessidades dentro da arca. E o cheiro das fezes dos animais começava a circular dentro da arca. Havia momentos que eles queriam sair dentro da arca. Mas só que, meu amigo, minha amiga, eles quando olhavam fora, eles ouviam as pessoas a gritar. Eles ouviam o dilúvio que estava a destruir as pessoas do mundo antigo. A arca, apesar de ser um lugar que eles estavam sufocados, porque, é claro, meu amigo, minha amiga, ficar 5 meses dentro de uma arca não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque você vê, só estou a falar de 150 dias dentro de uma arca. Dentro de uma arca aprisionado. Eles tinham vontade de sair, mas eles não poderiam sair. Porque eles sabiam que aí fora tinha o juízo de Deus em forma de dilúvio que estava sobre as pessoas daquele mundo antigo. E isso durou 150 dias. O juízo veio.
a pregação de Noé que Deus ele havia dado para ele, o ministério de Noé havia se cumprido. Havia se cumprido, meu amigo, minha amiga. Deus enviou dilúvio no mundo antigo. E você vê que é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que a Bíblia Sagrada ela fala por si só. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela não precisa do missionário. A palavra de Deus ela é poderosa, ela está firmada nos céus. Cristo falou que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Você vê que o que é dito no Antigo Testamento é réplica, é dito no Novo Testamento também. E você vê que numa mensagem que o Espírito Santo ele havia me dado sobre a primeira e a segunda vinda do Messias, Cristo na primeira vinda ele veio, está registrado. Se você ir para Israel, você vai ver, tem um túmulo de Cristo que está marcado em hebraico, em aramaico. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Arqueologia, geografia bíblica, as Bíblias, a cronologia bíblica, tudo fala que Cristo ele virá. Ele virá. E você vê que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 37 e 39, quando Cristo ele fala sobre a vida dele, como é que irá de acontecer a segunda vinda dele, ele declara que assim como aconteceu nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Cristo ele aqui está a especificar o que há, o que passa, o estilo de vida das suas hoje. Porque se você vê como é que as pessoas vivem hoje, para as suas hoje a vida é assim, é comer, se vestir bem, casar, se divertir e fica por aí. Cristo ele definiu exatamente o que passa no coração, na mente das pessoas, o que para as pessoas é mais importante, o que para as pessoas a vida é mais importante é comer, beber, casar e se dar em casamento. Esse é o pensamento das pessoas, esse é o objetivo das pessoas, desfrutar uma vida abundante aqui na terra e simplesmente aqui na terra. Mas meu amigo, minha amiga, o ser humano, se você não sabe, eu e você somos um ser espiritual que vivemos em um corpo de carne. Você é espiritual, você nessa aparência física, que você tanto se gaba, rapariga, você nessa aparência física, esse exterior que tanto você se exibe no espelho, nas redes sociais, não. Você é o que está dentro do seu processo mental, sentimental e emocional. Você é a tua alma, a sede da personalidade. É por isso que Cristo falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo como a alma do homem. A tua alma não morre, você é um ser espiritual eterno que habita em um corpo de carne. Talvez a tua trajetória de vida aqui na terra é limitada a uma certa idade, 80, 100 anos, mas depois você passa por uma outra realidade que é a eternidade. Porque Paulo declarou na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo, meu amigo, minha amiga. Depois de morrer, não adianta mais ouvir pregação, não adianta mais orar. Depois da morte, a pessoa vai diretamente para o julgamento, para a eternidade. Para a eternidade, porquanto você tem tempo de ouvir a pregação. É aquilo que Cristo falou: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está a ouvir a pregação do Evangelho. Mas Cristo ele não parou por aí. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e Deus poupou simplesmente Noé e a sua família. Você vê, meu amigo, minha amiga, o juízo de Deus virá. E Cristo ele continua no versículo 39 dizendo o seguinte, que assim será a vinda do Filho do Homem. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus ele irá de fazer justiça, assim conforme ele fez justiça no mundo antigo. O que é que levou o missionário Deus a destruir o mundo antigo com dilúvio? Com uma chuva que durou quase 5 meses, uma chuva terrível. Foi o pecado. Foi o pecado, foi a maldade que havia se multiplicado no coração das pessoas no passado. Nós temos esse episódio do mundo antigo, que Deus ele havia destruído. Gênesis capítulo 6, 7. Deus destruiu o mundo antigo na época de Noé com o dilúvio. No capítulo 18, capítulo 19, fala sobre a destruição de 2 cidades que eram pagãs,
que era a origem da homossexualidade, do estupro coletivo. Eu estou a me referir a Sodoma e Gomorra, que era a origem da homossexualidade e do estupro coletivo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. No capítulo 6, capítulo 6, Deus destruiu o mundo antigo na época de Noé com água, com chuva além do normal, que os homens morreram afogados todos. Ninguém escapou. É assim, meu amigo, minha amiga, quando Deus ele envia juízo, nada escapa. Olha, a palavra de Deus diz que os juízos do Senhor são justos, retos, eternamente e para sempre. Deus, quando faz vingança, Deus, quando envia juízo, é para exterminar. Nem nada escapa, nem se como a formiguinha. Todos são julgados. Deus destruiu o mundo antigo na época de Noé com o dilúvio. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E você vê que nos Evangelhos de Cristo ele falou que a geração atual, que é o mundo de hoje, irá de receber um juízo mais severo. Deus ele irá de destruir esse mundo, meu amigo, minha amiga, com fogo e enxofre. Porque você vê que se você pegar a Bíblia Sagrada, para as pessoas que estudam a palavra de Deus, que amam estudar como eu, como muitos filhos de Deus, que gostam de estudar regularmente a palavra do Senhor, você vai ver que tudo já se cumpriu. Tudo que está escrito na palavra do Senhor já se cumpriu. Só está se faltar duas coisas acontecer. A primeira coisa que está aqui para acontecer, que a palavra do Senhor fala, um evento que está escrito, mas não está mencionado a data, que é o arrebatamento da igreja, que Deus ele deu a revelação de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 14, 15 até o versículo 20 e 21, a vinda de Cristo que irá de preceder depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o dia do juízo final e a criação do novo céu na nova terra. Você vem falando sobre a criação do novo céu na nova terra, que está mencionado depois do juízo final, dos versículos que vem depois do Apocalipse capítulo 21. Deus é incrível que Isaías capítulo 66, Deus também fala para o profeta messiânico, para o profeta Isaías, que ele irá de fazer novos céus e nova terra. Você vê que o que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento, ela se repete com maior frequência no Novo Testamento. A vinda do Messias ele é mencionada entre 8 a mais de 8 vezes na Antiga Aliança. Já no Novo ele é mencionado mais de 16 vezes. Se você pegar os escritos dos hebreus e dos judeus, está mencionado lá que Cristo virá. Por isso que eles estão sempre preocupados em construir o templo, porque eles têm isso na cabeça, na mente deles, que o Filho de Deus irá de vir. Mas o arrebatamento da igreja irá de acontecer antes. E nós vivemos num tempo, meu amigo, minha amiga, que a maldade tem se aumentado. Talvez o que acontece no mundo de hoje, nos dias atuais, é pior do que aconteceu no mundo antigo, Gênesis capítulo 6, mesmo também Gênesis capítulo 18, versículo 18, que fala sobre Sodoma e Gomorra. A maldade, o que está acontecendo no mundo moderno é pior do que aconteceu no passado. E sabe por que, meu amigo, minha amiga, que Deus ainda não destruiu esse mundo moderno? Porque assim, meu amigo, minha amiga, Deus ele é onisciente, ele sabe do futuro, ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Já está marcado na agenda de Deus que no tempo dele, os anjos irão de trocar a trombeta, e o filho dele, o filho do homem irá de vir. E todo olho verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo tem para você: como é que está a tua vida? Olha, tem pessoas que talvez irão de ouvir essa mensagem, que se apostataram, abandonaram Cristo, abandonaram a Deus, abandonaram a vida cristã. Tem pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, mais de 10, 30, 40 anos. Tem pessoas que abandonaram a fé. E tem aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aqueles que não acreditam na pregação do Evangelho. Se você permanecer na incredulidade, sabe
sem acreditar em Deus, sem se converter, sem tomar uma decisão, porque aquilo que o missionário falou, que você é um ser espiritual, que habita em um corpo de carne. O dia que você morrer, a tua alma será candidata a ir para o inferno, porque só tem dois lugares, meu amigo, minha amiga, aonde a alma do ser humano está destinada a ir depois de morrer, ou nos céus ou na terra. A vida, meu amigo, minha amiga, a vida não é só aqui na terra. Quem te falou que vida é isso que você, homem, mulher, pensa na sua cabeça que é ir em festas, publicar nas redes sociais que você viajaste, que você foste nas festas, que você está a viver bem. A vida não é só isso, meu amigo, minha amiga. A vida ela não termina aqui na terra. E você vê que a história da raça humana, ela se repete em todos os tempos, em todos os milênios, em todos os séculos. Essa vida que as pessoas se gabam, que as pessoas se exibem, os povos passados, as gerações passadas, elas já viveram essa vida que nós estamos a viver atualmente. A diferença é que nós estamos no tempo da pós-modernidade, no tempo da tecnologia, que você quer para transmitir uma mensagem, você não precisa não necessariamente sair, ligar. Você só pode usar só os meios de comunicação que nós temos, que são as redes sociais, a internet, a rádio, a televisão. Nós podemos usar esses meios que é para falar de Deus. Mas o que o Espírito quer falar para você, meu amigo, minha amiga, é que a palavra de Deus ele é viva e eficaz e ela está firmada para sempre nos céus. Cristo ele advertiu as pessoas do seu tempo que, assim como aconteceu nos dias de Noé, irá de acontecer nessa geração. Só que a diferença é que no mundo antigo Deus destruiu com água, Sodoma e Gomorra foi com fogo e enxofre, e possivelmente essa geração será com fogo, enxofre, e mais do que isso, porque no livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo, e a palavra profecia significa predição, algo que está aqui para acontecer. Você vê que no livro de Apocalipse, a sentença, a punição para as pessoas que ficarem nessa terra depois da igreja ser arrebatada, depois da igreja subir, ela é mencionada em várias etapas. Sabe por que quando as pessoas leem o livro de Apocalipse, as pessoas ficam apavoradas? Porque é um livro de terror. É exatamente porque será terror que irá de acontecer nesse mundo. Porque fala de flagelo, fala de 7 pragas, 7 flagelos, 7 taças. Ou seja, a palavra 7 significa o número da perfeição. Deus ele irá de julgar, Deus ele irá de enviar o juízo dele nesse mundo moderno em várias etapas, que as pessoas não irão de suportar, as pessoas que ficarem aqui nessa terra. E Deus, o Espírito Santo me deu uma mensagem algumas semanas atrás sobre Abaddon e Apolion, que significa destruição. O anjo da destruição que está mencionado na quinta praga, Apocalipse capítulo 9. Ele será solto, e na quinta praga ele será solto juntamente com demônios terríveis que têm cauda de serpente, que parecem gafanhotos, que irão de sair para atormentar as pessoas que ficarem. Olha, meu amigo, minha amiga, a vinda do Messias irá de acontecer acreditando você ou não. Deus irá destruir esse mundo de pecado que nós estamos a viver, como destruiu no mundo antigo, na época de Noé, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é reta, ela é justa e verdadeira e permanece para sempre. Noé, no seu tempo, as pessoas riram dele. As pessoas deram gargalhada quando as pessoas viram Noé a construir a arca. Inclusive até quando ele entrou com os animais e Deus ele fechou a porta. Eles deram risada. Mas quando eles viram a chuva cair durante 150 dias, 5 meses, eles morreram sufocados. E quando eles estavam a gritar, e Noé queria tirar eles para fora, ele não poderia. Porque Noé, o coração dele lhe doeu, vendo as pessoas a morrerem afogadas. Ele poderia, mas ele sabia que ele não poderia sair, porque Deus lhe disse que é para ficar dentro da arca. E os seus filhos também estavam sufocados, porque
ficar 5 meses dentro de uma arca, de uma caixa grande, com janela, de uma caixa grande, desculpa, com animais, eles estão vontade de sair fora. Mas eles sabiam que lá fora tinha o juízo de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. A pergunta que o Espírito Santo ele tem para você: como é que está a sua fé? Que tem muitas pessoas que irão de visualizar essa mensagem, que abandonaram a Cristo, que abandonaram a fé, estão longe dos caminhos do Senhor. Pessoas que eram cristãs, que expulsavam demônios, que oravam, que falavam em línguas. Hoje abandonaram os caminhos de Deus. São pessoas que são apaixonadas pelos prazeres que esse mundo oferece. Se você morrer, meu amigo, minha amiga, no pecado, a tua alma irá de ir para o inferno. Para o inferno. Essa é a triste notícia que eu tenho para você. Deus ele irá de fazer justiça. Deus ele irá de fazer justiça. Você vê que Cristo ele fez lembrar, no tempo que ele esteve aqui na terra, dizendo que o que aconteceu, assim como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. E Pedro ele fala que Deus não poupou o mundo antigo quando enviou o juízo. Preservou simplesmente Noé, pregador da justiça, glória a Deus, e mais 7 pessoas, segundo a Epístola de Pedro 2,5. Meu amigo, minha amiga, Deus ele irá de fazer justiça nesse mundo. Muitas pessoas vão ficar, muitas pessoas vão chorar. E você vê que no capítulo 5 de Apocalipse, que fala sobre Abaddon e Apolion, tem algo mencionado lá que diz que quando Abaddon e Apolion eles serão soltos, que eles serão soltos, mas com os demônios que irão de sair do abismo. Só com a presença de Abaddon e Apolion e desses espíritos malignos que irão de sair do abismo, o mundo que irá de presenciar esse evento vai virar um inferno, porque as pessoas vão querer procurar a morte, mas as pessoas não vão conseguir achar. Mas a misericórdia do Senhor ele é grande demais. O apóstolo Paulo, na sua epístola, ele declara o seguinte: amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Antes o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se perca, mas que todos venham o arrependimento. Olha, eu não posso falar isso para você, né? Eu não posso explicar isso para você, mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. Porque no livro do profeta Isaías, capítulo 55, Deus fala para Isaías, diz o seguinte: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus ele transfere de uma esfera superior. Sabe qual é o problema das pessoas? Porque as pessoas não acreditam que Deus irá de voltar? Sabe por que as pessoas não acreditam que a vinda do Messias irá de acontecer? Porque as pessoas tentam calcular o tempo de Deus com o tempo do homem. Vamos acabar por ficar malucos. Sabe quantos são 1000 anos, meu amigo, minha amiga? 1000 anos está a se falar, já que um século são 100 anos. 100 anos vezes 10, está a se falar de 10 séculos, 1000 anos. 10 séculos, que para Deus é como se fosse um dia. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que Deus ele usa o tempo, mas ele não precisa do tempo. Ele não precisa do tempo. Os céus, eles envelhecem, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. A palavra de Deus, ela irá de cumprir-se no tempo de Deus, no mundo de Deus. Noé, quando recebeu a revelação, levou-se muitos anos. Mas quando Deus ele decidiu que chegou o tempo que ele iria, porque o tempo que se levou, não sei quanto tempo Noé levou que é para construir água, mas penso que levou muitos anos que é para Noé construir aquela arca junto com a mulher dele construir. Levou-se muitos anos. Mas quando a arca ficou pronta e Deus começou a falar com os animais, glória a Deus, um par, macho e fêmea, vão até Noé na arca, e o Senhor fez os animais entrarem na arca, e o Senhor fechou a porta, e veio o juízo do mundo antigo.
como aconteceu. Gênesis capítulo 18, capítulo 19, fala sobre Sodoma e Gomorra, que lá Deus enviou 2 anjos que é para ir pregar. A princípio era para ir pregar, mas era só para ir pregar para Ló e a sua família, porque os homens de Sodoma, eles eram amorais, eles eram além do normal, eram homossexuais e não eram eles não eram hospitaleiros. Todos os estrangeiros que viam visitar Sodoma e Gomorra, eles violavam, eles praticavam estupro coletivo. E eram sodomitas, praticavam relações anais. Você vê que a maldade de Sodoma e Gomorra subiu aos céus e Deus destruiu com fogo e enxofre, depois de Ló escapar daquela cidade, juntamente com a sua mulher. A princípio, a mulher de Ló olhou para trás, se transformou em uma estátua de sal, e Ló ele escapou com as suas 2 filhas. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Quando Deus fala, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus falou para... Tá, olha, isso está mencionado em Isaías capítulo 66. Deus falou lá, assim como novos céus e a nova terra que eu vou fazer. E para João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, nos últimos capítulos, João ele declara dizendo que vi um novo céu e uma nova terra. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Deus, você vê que Deus ele fala. As frases de Deus elas são poucas e célebres. O profeta aqui foi muito agraciado por Deus. São 4 os profetas maiores, né? Estou a falar aqueles que deixaram livro. Nós temos Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, e aqueles que o Pentateuco também, né? Moisés que escreveu Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e temos o profeta Elias. Mas o que foi muito agraciado, que teve o tempo todo a ouvir os pensamentos de Deus, as reclamações de Deus, foi o profeta Isaías. Isaías foi o profeta mais agraciado, por quê? Porque ele escreveu 66 livros. O livro de Isaías ele é considerado como uma pequena Bíblia, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, os primeiros 39 falam do antigo Israel, e os 27 presentes da nova aliança falam do novo Israel. O livro de Isaías também tem um pouco de que da Bíblia, porque os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías falam sobre o antigo Israel, e os 27 precedentes falam do novo. Os que vêm depois falam do novo Israel, de que Deus irá de fazer no futuro. Você vê que o Novo Testamento termina com Apocalipse. Com Apocalipse. E o último capítulo fala sobre o novo céu e a nova terra. E no último versículo de Apocalipse fala que o justo continua a santificar-se. O justo continua a santificar-se, o impuro continua a viver na impureza, e no final o Senhor fará justiça. E Cristo ele declara a Deus que quem tem sede venha e beba da água da vida. Isaías termina capítulo 66, versículo 24, Deus falando, ele termina dizendo o seguinte, que sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará, e causarão repugnância para toda a humanidade. Eu, o Senhor, falei. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela é reta, ela é justa e verdadeira e permanece para todo sempre. O Espírito me deu essa mensagem, meu amigo, minha amiga, sobre a vida de Noé, o seu filho, sobre o juízo de Deus no mundo antigo, como uma reflexão. O juízo de Deus virá. O problema não é o juízo de Deus vir, nem as profecias da palavra de Deus se cumprir, mas é você. Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Porque você vai morrer sem sombra de dúvida. Eu vou morrer sem sombra de dúvida. O problema não é a gente morrer. O meu pai morreu, muitos perderam os membros da sua família. As gerações estão a passar. Eu vou passar, você vai passar. Nós vamos passar, você rapariga que você não vai ser bonita para sempre. Você vai passar, você vai envelhecer. Esse o dia que você morrer, para onde a tua alma irá de ir? Que Deus tenha misericórdia da tua alma e que Deus tenha misericórdia da minha alma, meu amigo e minha amiga. Olha, Deus ele é longânimo. A prova que Deus ele é longânimo é que Ele está dando graça
de você ouvir essa mensagem através do missionário. Espero que essa mensagem que Deus me iluminou para falar com você sobre a vida de Noé e de seus filhos na arca e sobre o juízo de Deus no mundo antigo, serva de reflexão, que você pense na vida e que você tome a decisão de vir para Cristo. Amém? Glória a Deus. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Senhor iluminou meu espírito para falar para essa pessoa que se encontra aflita, que se encontra problemática. Espírito Santo, que o Senhor faça entender a ela, Senhor Deus, que a vida dela aqui na terra é passageira, que ela tem que se posicionar, ela tem que fazer uma reflexão, por que ela existe, o que ela está fazendo nessa vida, depois da morte, para onde a alma dela irá de ir. Que o Senhor possa levar, Santo Deus, essa pessoa a pensar na vida, porque as pessoas pensam que a vida é aqui na terra, comer, beber, casar, dar-se em casamento, se divertir, aproveitar dos prazeres, mas não. Essa pessoa é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Que o Senhor abra o entendimento dela para a realidade da vinda do Messias que irá de acontecer, porque o Senhor irá de vir. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que assim como aconteceu nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que chegou o dilúvio e Noé entrou na arca juntamente com ele, com a sua mulher, os seus 7 filhos. Pedro ele fala que são 7 pessoas que entraram na arca, Noé, a sua mulher, mais os seus 7 filhos. Que essa pessoa possa tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, viver uma vida para Deus e obedecer a tua palavra e levar uma vida de seriedade, de compromisso com o Senhor. Cuida dessa pessoa, Senhor Jesus, cuida da vida dela e ajuda ela a se posicionar, ajuda ela a tomar decisão, a entender que ela irá de morrer um dia, mas porque ela tem que tomar uma decisão de se voltar para o Senhor. Cuida dessa pessoa, abre os olhos dela, ele ajuda a se examinar a si mesmo. Obrigado por essa mensagem que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você quer vir como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem que o Espírito Santo ele me levou para partilhar com vocês sobre a vida de Noé e dos seus filhos na arca e o juízo de Deus no mundo antigo possa nos ajudar a refletir. Porque a gente não tem tempo de pensar na vida vindoura, a gente não tem tempo de pensar depois de eu morrer para onde vai a minha alma. A gente não tem tempo porque as pessoas só querem viver, as pessoas só querem desfrutar dos prazeres momentâneos, temporários que esse mundo oferece. Mas você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne, você tem que refletir, você tem que tomar decisão. Porque o dia que você morrer, você estiver diante do juízo final, da justiça de Deus, você não vai ter desculpa diante de Deus, porque a tua alma ela não morre. E lá na eternidade terá uma retrospectiva. Os anjos eles irão te mostrar vídeos que você ouviste essa mensagem, você não estava nem aí. Que Deus ele tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Reflita nessa mensagem, partilhe se você puder partilhar, mas toma a decisão de se voltar para Deus, amém? Deus abençoe você, tenha uma boa semana, um forte abraço, até a próxima, Deus abençoe você, um forte abraço, tchau.